Dois fogos, viu? Dois fogos. Tem um fogo da ginecologia e um fogo da obstetrícia, né? Dois foguinhos. Enfim, acabar. E aí, vai pegar fogo isso aqui? Ai, com certeza. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, começando aí a preparação final, não é? O esquenta, depois a live das lives, das provas que a gente vai enfrentar no próximo domingo. Um grande prazer, uma alegria, certamente vai esquentar tudo aqui. E acabar, vê se tu tens moral aqui com o povo. Pede pra dar um like aí na live, que eu acho que talvez no teu caso aí o povo escute. Não, tem que dar like, com certeza. Tá acompanhando, tá aí no YouTube, por favor, senta o dedo aí no like e vamos lá, vamos aumentar o número de likes. Precisamos aumentar esse número de likes e avisar o pessoal aí que a gente está ao vivo, tá apresentando temas aí muito, mas muito importantes mesmo para quem está se preparando para a prova do Enamed. Show de bola. Vamos lá? Então vamos lá, Vamos ginecologia lá. obstetrícia. Manda bala. Olha, as infecções da gestação representam um tema importante para a prova feita pela banca do INEP. E aí, dentre as infecções, então nós temos HIV, nós temos sífilis, temos toxoplasmose. Toxoplasmose acaba sendo a que mais aparece, a que a gente acredita e tem uma relevância indubitável para a nossa preparação. E aí, toxoplasmose tem alguns aspectos que nós não podemos deixar de falar. Então, primeira coisa, é básico, de que no início do pré-natal, uma das sorologias que nós devemos solicitar é justamente a sorologia de toxoplasmose. E aí, no retorno dessa paciente, nós vamos interpretar essa sorologia. E temos basicamente três possibilidades. A primeira possibilidade é quando eu tenho um IgM negativo e um IgG negativo. Isso significa que a paciente nunca teve contato com o bicho da toxoplasmose e, portanto, ela é susceptível. Nós vamos dar as orientações higienodietéticas com relação a não comer carne crua mal passada, não comer verduras que ela não sabe a procedência, onde foi preparado, onde foi lavado, cuidado com locais onde gatos que ela não conviva possam passar, então caixas de areia, esse tipo de coisa, que pode levar à infecção. E também, nesses casos, nós vamos repetir a sorologia pelo menos trimestralmente, né? O ideal é mensalmente, mas pelo menos trimestralmente, para poder confirmar que ao longo da gestação essa mulher não teve contato com a toxoplasmose. A segunda possibilidade é quando eu tenho um IgM negativo e um IgG positivo. Nesse caso, a paciente ela já está absolutamente imunizada. É uma paciente que tem um status de imunidade, que já teve contato com a toxoplasmose, já desenvolveu a infecção em outro momento, e ela está imune, né? Então, é uma paciente com a qual eu não preciso mais me preocupar. E aí, eu vou tocar para frente o pré-natal, nem vou mais me lembrar da toxoplasmose. Terceira situação, que é a mais importante, é quando o IgM é positivo. E aí, nos casos de IgM positivo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o IgG. Tá? Então, eu vou introduzir espiramicina, porque existe o risco de infecção aguda pela toxoplasmose. Então, a primeira medida, introduzo a espiramicina, e aí eu vou olhar para o IgG. Se o IgG for negativo, tá? Nós temos duas possibilidades. Não é uma infecção super recente, que não deu tempo do IgG se tornar positivo, ou é, na verdade, uma falsa positividade do IgM. Tá? Na verdade, o IgM veio positivo, mas é um falso positivo, não tem infecção, coisa nenhuma. Como é que eu saio dessa cilada? Eu repito em 2 semanas, 2 a 3 semanas, eu repito o IgG. Se em 2, 3 semanas o IgG se tornar positivo, era uma infecção super recente. Continuo com a espiramicina e eu considero uma infecção aguda. Se, por outro lado, 15 a 20 dias depois, o IgG permanece negativo, era um falso positivo de IgM, tá? Então, introduzi a espiramicina, olhei para o IgG. Agora, existe uma situação em que o IgM é positivo e o IgG é positivo. E aí, eu tenho que saber se aquela infecção é uma infecção aguda mesmo, ou se é uma infecção que já aconteceu há mais de 16 semanas e que ela permanece positiva à imunoglobulina do tipo IgM. O que eu faço nesses casos de IgG positivo e IgM positivo? Eu peço o teste de avidez de IgG. Peço o teste de avidez de IgG, e aí, se ele vem com uma alta avidez, baixa probabilidade de infecção aguda. Suspendo a espiramicina. Se, por outro lado, eu tenho uma baixa avidez, alta probabilidade de infecção aguda, eu mantenho a espiramicina. E aí, um detalhe, mantenho a espiramicina até 16 semanas,
Com 16 semanas, eu introduzo terapia tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, e eu mantenho até 18 semanas quando eu vou fazer uma amniocentese. A amniocentese vai mostrar se tem infecção fetal. Se tiver infecção fetal, mantenho terapia tríplice. Se a amniocentese mostrar que não tem infecção fetal, suspendo terapia tríplice, volto a usar a espiramicina. Então, esses detalhes de sorologia e de conduta de acordo com a sorologia encontrada, muito importante para as provas da banca do INEP. Violência sexual é tema querido do INEP e que é preciso dominar. E o raciocínio é, primeiro de tudo, é preciso acolhimento, lembrar que muitas vezes o agressor está dentro da família e já foi explorado pela prova, mas também esclarecer que, para o atendimento médico, acompanhamento multiprofissional, não é obrigatório a realização do boletim de ocorrência, que muitas vezes gera dúvida. O serviço de saúde precisa comunicar à autoridade policial que houve um caso de violência, mas não é necessário revelar a identidade e não é obrigatório o boletim de ocorrência. E aí, na sequência, durante o atendimento, é preciso lembrar que 2024 teve uma recomendação do Ministério da Saúde da Sala Lilás. Sala Lilás é a ideia de ter um ambiente acolhedor, onde vai ser feito todo o atendimento e, inclusive, coletar material. Coletar material por quê? Uma vez que eu estou sendo exposto a alguém, ao indivíduo fonte, preciso saber se eu já tive ou não contato com tudo aquilo que eu vou pensar em prevenir agora durante o atendimento. Então, é preciso coletar teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e, se possível, coletar material, espécime do agressor e, inclusive, pesquisa para clamídia e gonococo. Uma vez feita a coleta de material, vi que o indivíduo é completamente suscetível e que a pessoa fonte pode ser potencialmente portadora de alguma infecção sexualmente transmissível, é essencial pensar nas 3 profilaxias que devem ser instituídas. Primeiro, profilaxia de infecção sexualmente transmissível viral. Infecção viral é preciso lembrar de HIV. E HIV a gente vai fazer a profilaxia pós-exposição. Lembre que, posso fazer para todo mundo? Não, queria, mas não posso para todo mundo. O atendimento tem que ser rápido, por quê? É até 72 horas da exposição para que comece a fazer a PEP. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir, por 28 dias. Na sequência, ainda pensando em viral, lembre de hepatite B. Hepatite B eu preciso avaliar o status vacinal do indivíduo, recebeu 3 doses. Não é obrigatório comprovar que desenvolveu resposta imune depois da vacinação, mas se vier com anti-HBS, que mostra carimbo de que foi vacinado e imunizado, e vier suscetível abaixo de 10, aí eu sei que o indivíduo tem que ser considerado como suscetível mesmo que já tenha sido recebidas as 3 doses. E aí a ideia é, se nunca foi imunizado ou é suscetível porque não soroconverteu, preciso começar o esquema vacinal imediatamente e vou aplicar imunoglobulina humana contra hepatite B. Posso fazer em até 2 semanas, preferencialmente em 24, 48 horas. Tempo é tudo em profilaxia em violência sexual. E terceiro ponto aqui, infecção viral, lembre da infecção pelo HPV. Infecção pelo HPV não tem remédio, é o corpo que manda embora, mas tem vacina. E quem foi exposto à violência sexual precisa avaliar. Já estava vacinado com o esquema completo, de acordo com a faixa etária e as condições? Fico tranquilo. Se não, lembre que preciso iniciar e depois completar a imunização. Quando é até 14 anos, aqui é diferente da população geral de 14 anos, adolescentes. Na violência sexual é 2 doses, não é dose única. A partir da faixa etária dos 14 anos, 3 doses. E se for imunossuprimido, todo mundo 3 doses. Depois das infecções virais, vem as não virais. Não viral são 4 que eu tenho que tomar cuidado. Primeiro, sífilis, penicilina benzatina. Gonococo, ceftriaxone. Tricomoníase, metronidazol. E clamídia, cancro mole, azitromicina. Tudo em dose única. E aqui, não fique preocupado com o tempo. Quando vier, pode fazer se for suscetível. Testou tudo, teste rápido, está negativo. Por fim, vem a profilaxia de gestação. Quem vem vítima de violência sexual e não tinha um método de alta eficácia, precisa de contracepção de emergência. Tempo é tudo, até 5 dias, preferencialmente nos primeiros 3 dias, 72 horas. Padrão, levonorgestrel, 1,5 mg, dose única. Ah, mas pode DIU de cobre? Pode como contracepção de emergência em outros cenários, não nas vítimas de violência sexual. Não deu certo? Posso oferecer interrupção da gestação em vítimas de violência sexual. Muita atenção aos pontos-chave para a banca INEP. Olha, pré-natal é o tipo de coisa que é importante para a prova, porque é um conhecimento que o médico generalista deve ter, né? Então, não se exige ou não deve se exigir apenas do obstetra saber fazer um pré-natal de risco habitual. Portanto,
é importante que se verifique que o médico de boa formação, que o médico de formação geral, tenha conhecimentos a respeito desse tema. Por isso que é um tema que é um queridinho do INEP, sempre aparece nas provas organizadas pela banca do INEP. E aí, uma coisa que nós temos que lembrar são os exames que são solicitados durante o pré-natal. Então, na primeira consulta, por exemplo, nós devemos realizar a tipagem sanguínea com a BO-RH. Se nós tivermos uma gestante RH negativo, nós vamos pedir o teste de Cumbis indireto. Tá? Outro exame importante é o hemograma. Vamos avaliar se existe alguma alteração hematológica. Tá? Exames de sorologias são exames importantes. Então, nós devemos pedir HIV e sífilis. Geralmente são os testes rápidos que são feitos na primeira consulta no primeiro trimestre, né? Especialmente no primeiro trimestre. Tá? Devemos ainda fazer sorologias de hepatite B, hepatite C e toxoplasmose. Tá? Então, essas sorologias são importantes numa primeira abordagem. Vamos pedir exame de glicemia de jejum para fazer o rastreamento de diabetes na gestação, se é um diabetes pré-gestacional, se é um diabetes gestacional, ou se é eventualmente uma glicemia normal. Tá? E nós vamos solicitar exames de urina. Lembrar que na gravidez existe uma maior susceptibilidade às infecções urinárias e que mesmo casos de bacteriúria assintomáticas devem ser tratados durante a gestação. Então, nós vamos solicitar uma urina 1, né, urina tipo 1, análise de urina, certo? Mais uma urocultura. Okay? A partir daí, nós vamos repetir sorologias. Então, toxoplasmose na medida do que nós conversamos agora há pouco, no sentido de repetir mensalmente ou no mínimo trimestralmente, se ela for susceptível. HIV e sífilis, nós vamos fazer novas sorologias no início do terceiro trimestre, entre 28 e 30 semanas, pode ser o teste rápido, que é o recomendado pelo Ministério. E aí nós vamos fazer novamente, no momento da internação para parto, exames de HIV e sífilis. Tá? Então, esses exames são repetidos. Exames de glicemia de jejum, nós vamos avaliar o resultado. Se for uma glicemia de jejum normal, valor menor que 92, entre 24 a 28 semanas, nós vamos fazer um teste de sobrecarga com glicose oral de 75 gramas. E vamos avaliar o resultado nesse período de 24 a 28 semanas. Se a glicemia de jejum for alterada, não precisa mais fazer exames. Nós temos, a partir de 92 de resultado, uma alteração de glicemia e a conduta específica relacionada ao diabetes na gestação, certo? E o exame de hemograma, você pode repetir em algumas situações, por exemplo, gemelaridade, por exemplo, situações de alterações hematológicas, também no terceiro trimestre, tá? Então, são situações específicas que você pode repetir. Lembrando que a ultrassonografia é um exame que, numa gestação de risco habitual, ela não é obrigatória. Tá? Em situações de gravidez de risco, a ultrassonografia é uma ferramenta essencial, mas que em gestações de baixo risco, ela não é obrigatória. Se eu não tenho disponível no serviço, eu não vou oferecer. Tem uma lei, que é uma lei do ano retrasado, se não me falha a memória, que fala sobre a ecocardiografia fetal ao redor de 28 semanas. Isso é muito polêmico, tá certo? Mas uma lei que estabeleceu que nós vamos fazer a ecocardiografia fetal ao redor de 28 semanas. Para terminar, o exame de ultrassonografia, quando oferecido na gestação, geralmente nós oferecemos no primeiro trimestre, que é para avaliação e confirmação da idade gestacional, número de fetos e assim por diante, tá bom? Então, temas de pré-natal, especialmente relacionados a exames que são solicitados durante o pré-natal, é muito importante para a prova que enfrentaremos no próximo domingo. Pense em contracepção como planejamento familiar. Planejar conforme as comorbidades apresentadas e para engravidar no momento oportuno. Pensando em planejamento, vem a ideia de critério de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Não precisa saber todos, precisa saber o que é categoria 4. Categoria 4 é tudo aquilo que contraindica algum método específico. E pensando em contraindicação de método específico, a gente lembra dos métodos hormonais, e dentre os hormonais, os mais conhecidos são os métodos combinados nas suas diferentes vias. Veja, quem traz a contracepção é a progesterona. Vai ser anovulatório, espessa muco, altera a motilidade de tuba, todo mundo já sabe. Altera endométrio, que é discutível se isso ajuda na contracepção, mas ok. Aqui precisa lembrar que por que é que vem o estrogênio? O estrogênio vem com a ideia de um sangramento programado, e o INEP já explorou esse conceito.
Mulher usando pílula que começou a ter spotting, escape, começou a sangrar fora de hora. O que fazer? Lembra, é o estrogênio que traz o sangramento programado, a qualidade de vida. Se tá sangrando, aumenta a dose do estrogênio. Mas também é o estrogênio que é o grande vilão e que exige exame antes de iniciar. Qual é o exame obrigatório que também já foi explorado? Exame físico, medir a pressão arterial. E por que medir pressão arterial? Porque a grande preocupação do estrogênio no método combinado é o risco de trombose. Seja trombose arterial, seja trombose venosa. Qualquer indivíduo que tenha tido um evento tromboembólico prévio, seja arterial ou venoso, não vai poder utilizar método combinado. E quem tem chance maior de ter trombose? Trombose arterial, hipertensão descontrolada, diabetes com vasculopatia. Muita atenção. Quando eu encontro na questão alguma contraindicação, eu tenho que pensar em alternativas. E além das contraindicações de trombose, lembre da enxaqueca com aura e do tabagismo, que vão conversar com a trombose, mas não está na cara, não está escancarado. Idade e carga tabágica são essenciais na avaliação. Não posso usar método combinado? Vou escolher um método só de progesterona. Método só de progesterona traz contracepção, mas não vem com sangramento programado. Pode ter como efeito adverso um sangramento fora do padrão habitual. E aqui, precisa de algum exame obrigatório? A princípio, não. Decisão compartilhada. E dentre os métodos só de progesterona, é essencial lembrar, primeiro passo, quem está fazendo contracepção no puerpério, excelente alternativa. Primeiras 3 semanas, está amamentando nos primeiros 6 meses, não quero aumentar a chance de trombose, não quero interferir na lactação. E ainda, nos de só progestagênio, vem a ideia dos LARCs, os métodos de longação. Pensar em métodos de longação é lembrar de sistema intrauterino de levonorgestrel, é lembrar de implante subdérmico de etonogestrel, hormonais. E também tem o DIU de cobre. Os métodos de longação são queridinhos do INEP. E é preciso lembrar, questão recorrente de adolescente buscando desejo de contracepção. Respeitar o sigilo, que Fabiude falou, e ofertar métodos de longação. Teve ou não teve relação sexual para pensar se pode ou não DIU de levonorgestrel. O implante de etonogestrel veio agora em 2025 como disponível na rede básica de saúde, no Sistema Único de Saúde. Pode ser algo a ser explorado pela prova. Ele é anovulatório e mais eficaz, inclusive, que a laqueadura. Tá, falei de LARC hormonal e tem não hormonal que é o DIU de cobre. DIU de cobre é excelente alternativa para quem tem múltiplas comorbidades. E muita atenção, tanto o DIU de cobre quanto o sistema intrauterino de levonorgestrel, o que é que vai ser categoria 4? Não posso ter infecção genital agora. Então, exame obrigatório é exame especular e toque vaginal. Tem algum sinal de cervicite, de doença inflamatória pélvica aguda? Tem tumor no colo do útero, câncer de colo? Não posso começar um método que eu vou colocar algo dentro do útero e levar a célula neoplásica. Muita atenção também que DIU de cobre é alternativa para quem tem tumor hormônio dependente. Histórico de câncer de mama. Não vou escolher DIU de levonorgestrel. Quem tem progesterona não posso usar quando tem história de câncer de mama, pessoal. Daí a alternativa excelente é o DIU de cobre. E para finalizar, falei de progesterona importante no puerpério. Lembrar que quando vai falar de contracepção do puerpério, a gente sempre lembra de laqueadura tubária. A laqueadura tubária todo mundo já sabe, 21 anos, 2 ou mais filhos vivos. E muita atenção, o intervalo de 60 dias, desde a manifestação do desejo até realizar o procedimento, porque agora pode fazer, inclusive no momento do parto, se respeitar todos os requisitos e não precisa mais do cônjuge. Pois é, hein? Olha, síndromes hipertensivas, um tema muito importante para a prova. Síndromes hipertensivas, principal causa de mortalidade materna no nosso país, e por conta disso, dessa relevância, a prova sempre aborda algum tipo de síndrome hipertensiva. E aí, eu quero lembrar com vocês alguns aspectos de cada um dos tipos de síndromes hipertensivas, né? Nós temos que saber diferenciar as diversas síndromes, então dar o conceito, né, reconhecer o tipo de síndrome hipertensiva, e aí alguns aspectos relacionados a esta síndrome. Então, por exemplo, hipertensão arterial crônica. Hipertensão arterial crônica é aquela doença pré-existente. Tá? Então, a mulher grávida, ela já sabe que é hipertensa. Frequentemente, ela chega ao pré-natal contando essa história e já utilizando uma medicação antihipertensiva. Tá? Outra maneira de dar diagnóstico de síndrome hipertensiva crônica é aquele diagnóstico de hipertensão antes da 20ª semana. Então, pode acontecer da gestante chegar à consulta com 12 semanas, ela não sabe que é hipertensa, ela nunca teve diagnóstico de hipertensão, você faz a aferição da pressão arterial e observa lá um 14/9. Tá? Então tem que repetir em 4 horas, não é? E aí, em 2 medidas, você confirma o diagnóstico. Deu o diagnóstico de síndrome hipertensiva antes da 20ª semana, também é diagnóstico de hipertensão arterial crônica.
tá? Então, além de saber, isso já caiu exatamente assim na prova, uma gestante de 12 semanas, enfim. Outra coisa importante para se saber é que existem algumas drogas que não devem ser utilizadas na gestação. Então, por exemplo, os Vieca e os Bra, né? Então, não dá para utilizar enalapril, captopril, não dá para utilizar losartana, tá? Não dá para utilizar essas drogas durante a gestação. Mulheres que estejam utilizando essas drogas, nós devemos substituí-las. Podemos utilizar, por exemplo, metildopa, podemos utilizar um bloqueador de canal de cálcio, uma amlodipina, uma nifedipina, tá? Podemos utilizar alguns tipos de bloqueadores, de beta-bloqueadores, tá certo? Então, isso a prova já explorou. Uma paciente que chega, hipertensa crônica, utilizando enalapril, captopril, qual seria a conduta? Substituição medicamentosa. Outra coisa importante é a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, na verdade, é o desenvolvimento de hipertensão após a 20ª semana, tradicionalmente acompanhado de proteinúria, tá? Que seria aí mais do que 300 miligramas ao dia, né, em urina de 24 horas de proteinúria. Existem algumas situações em que você pode dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia mesmo sem proteinúria. Então, se ela tem alteração em órgão-alvo, então se ela tem, por exemplo, hipertensão após a 20ª semana com plaquetas abaixo de 150 mil, se ela tem aumento de níveis pressóricos após a 20ª semana com TGO, TGP acima de 40, se ela tem aumento nos níveis de creatinina acima de 1,1, tá? Se ela tem alguma alteração pressórica acima de 20 semanas com essas alterações de órgão-alvo. Isso pode ser classificado como pré-eclâmpsia. E aí uma coisa importante dentro da pré-eclâmpsia, que a prova gosta muito de explorar, é a questão da prevenção da pré-eclâmpsia, tá? Então, hoje nós temos uma maneira relativamente eficaz, mas é o que existe, para a gente fazer profilaxia de pré-eclâmpsia. O que você faz? Você faz um rastreamento clínico dessa paciente, tá? E para as pacientes com um fator de alto risco ou 2 fatores de risco moderado, você indica a utilização de AS, né? Então, exemplos de fatores de alto risco: história de pré-eclâmpsia, gestação múltipla, IMC acima de 30, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, doença renal, doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, trombofilias, pacientes de reprodução assistida. Essas pacientes são de alto risco, recebem profilaxia. Pacientes com risco moderado, então nuliparidade, história familiar de 1º grau de pré-eclâmpsia, idade maior ou igual a 35 anos, descolamento prematuro de placenta, trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer em gestações anteriores, tá? Nesses riscos moderados, 2 deles indicam profilaxia. Qual que é a profilaxia? S, tá? O AS é dado numa dose de 100 miligramas, tá? É de 75 a 150, aqui nós recomendamos no Brasil 100 miligramas, tá? E nós vamos utilizar a partir de 12 semanas. Não começou com 12 semanas? Melhor é que comece antes das 16. Ah, não começou antes das 16, tá bom, vai, não é tão bom assim, mas pode começar até 20. Entendeu? Então, o melhor, 12. Ah, não comecei com 12, tá bom, ok, até 16 é bem legal. Não comecei até 16. Tá bom, mas até 20 semanas pode. E aí nós vamos levar até 36, tá? 36 semanas. Cálcio, né, é recomendado para populações de baixa ingesta dietética de cálcio. A população brasileira é considerada de baixa ingesta dietética de cálcio, por isso que nós associamos a esse cálcio na prevenção de pré-eclâmpsia, tá bom? Então, esses assuntos de síndromes hipertensivas, reconhecer o conceito e esses detalhes de droga e de prevenção de pré-eclâmpsia, muito importante para a prova do domingo. Queixa: estou sangrando sem parar. Chegou mulher com sangramento anormal, fora do habitual, é essencial avaliar. É um sangramento agudo ou crônico? Para direcionar o raciocínio. Se é sangramento agudo, primeiro passo, é adolescente, é mulher jovem, tá perto da menopausa, precisa excluir gestação. Beta-HCG é o primeiro exame. Avaliar como tá hemodinamicamente, ver o grau de anemia com o hemograma, estabilizou inicialmente, pode investigar, principalmente causa estrutural com ultrassonografia. No sangramento crônico, já dá mais tempo para pensar e raciocinar. E aí tem que lembrar da ideia da FIGO, o Palme e Cohen. Sangramento de causa estrutural, queridinho da prova do INEP, e sangramento de causa não estrutural. Sangramento estrutural.
Estou apresentando um sangramento intermenstrual ou até mesmo sangramento depois da menopausa, voltei a ficar mocinha. Pólipo. Pólipo é uma projeção do endométrio que na investigação da ultrassonografia vai visualizar na cavidade endometrial uma lesão hiperecogênica, que pode ter inclusive um pedículo vascular na dopplerfluxometria. O que é que eu faço? Padrão ouro, entro com uma câmera dentro do útero, esteroscopia, pego o pólipo e mando embora. Esteroscopia com polipectomia. É para todo mundo? É para quem está sintomática e sempre que tiver sangramento após a menopausa. Estou com sangramento, já com 30, 40 anos, e dor pélvica, dismenorreia secundária. Tem que lembrar de adenomiose. Adenomiose é porque o útero está todo aumentado de volume, o endométrio está fora do lugar, está incrustado na musculatura. Útero grandão no exame físico, que na ultrassonografia pode ter vários parâmetros. O clássico, assimetria de parede, cisto intramiometrial, linhas hiperecogênicas. Tratamento, posso tentar fazer anti-inflamatório, antifibrinolítico, reduzir a cólica, o sangramento. Geralmente vou precisar de um tratamento hormonal, pelo menos progestagênia, e aqui encaixa muito bem o sistema intrauterino de levonorgestrel. E atenção, sistema intrauterino de levonorgestrel, 8 anos de duração para contracepção. Para tratar sangramento, continua sendo 5 anos. Não resolveu, tenho prole constituída, já tive meus filhos, 40 anos ou mais, tiro o útero fora, tira o problema. Tá com sangramento, ou tá com sangramento e cólica, ou começou a ter retenção urinária, constipação, mudança de hábito intestinal. Até mesmo a sintomática pode ser achado de exame de imagem, que a prova já explorou também na ultrassonografia. Tem que lembrar de leiomioma. O leiomioma é um nódulo que pode estar localizado em contato com o endométrio, sangra, miométrio pode sangrar, gerar dor, ou com a serosa do útero, sintoma compressivo. E às vezes é pequeno e não gera sintoma, quase metade dos quadros. O que fazer? É assintomático, não é um útero muito grande, vou acompanhar, que é o que a prova já explorou. Não, tem sintoma, vou tentar tratar com anti-inflamatório, antifibrinolítico. Método hormonal de contracepção pode controlar o sangramento, mas nem sempre resolve. Não resolveu, vou pensar em cirurgia. Para fazer a cirurgia, o paciente tem que estar bem, não pode estar com anemia grave. Se tiver anemia grave, vou tentar bloquear os hormônios do corpo, análogo de NRH, para depois programar. E qual que eu vou programar? Tem ou não teve filho? Não tem filho, quer ainda gestar, vou tirar só o nódulo, miomectomia. Qual a via? Se for um nódulo submucoso, esteroscopia, igual pólipo. Se for um nódulo intramural, subseroso com componente intramural, abre a barriga, laparoscopia ou laparotomia. Veja, se já teve filho, arranca o útero fora, vamos resolver o problema. Esterectomia é o raciocínio parecido com a adenomiose. E por fim, o M do Palme é malignidade. Malignidade é tema queridinho, principalmente porque sangramento após a menopausa. Sangramento após a menopausa, na maioria das vezes, não é malignidade, é atrofia, endométrio muito fino. Mas tem sempre que investigar, esclarecer que pode sim ser neoplasia, ou um passo antes da neoplasia, que é a hiperplasia endometrial. Vou começar com ultrassonografia, olha, o endométrio está espessado, heterogêneo, aí eu mando para o padrão ouro, que é a biópsia dirigida por esteroscopia. Se não tiver, pode fazer curetagem, pipele. Qual que é o corte? 4 milímetros para quem não faz terapia hormonal, 8 milímetros para quem faz terapia hormonal. Ah, tá abaixo do corte, mas tá sangrando persistentemente. Mesmo que eu ache que é atrofia, se é um sangramento persistente, preciso investigar endométrio. É hiperplasia? Vou tratar. Pelo menos dar progestagênio ou tirar o útero fora. Se é neoplasia, aí sim estadiar e guiar o tratamento. Mas a parte principal para o INEP em malignidade é lembrar de câncer de endométrio e a investigação inicial. Boa! Muito bom, muito bom. Mais um pedacinho do Esquenta, ginecologia obstetrícia acabar. Sofia, valeu. Tchau, até sexta-feira. Sexta-feira a gente se encontra de novo. É isso aí. Isso aqui é o Esquenta Live das Lives. O Esquenta que é, enfim, é uma antecipação, são só os bastidores aqui, mas a gente está trazendo temas muito valiosos para a prova. Muito. A gente passou por coisas aqui que, obviamente, estarão na prova, né? Obviamente estarão. Mas o nosso encontro mesmo, a revisão de verdade, quer dizer, também de verdade, é na próxima sexta-feira. É na Live das Lives. O que fazer na véspera da prova? Quem participa da Live das Lives comenta que ouve as vozes dos professores no dia da prova. O primeiro bloco da Live das Lives é o bloco Cara da Prova. Shots!